Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui no nosso canal. Eu sou o Jorge Oliveira e hoje a gente vai falar sobre ROI, Retorno sobre Investimento. Mas eu vou falar de uma forma que muito provavelmente você nunca ouviu falar. Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar duas formas de calcular o ROI que faz toda a diferença para o seu negócio. Mas antes, já se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like, seu comentário. Isso vai ajudar a gente a crescer cada vez mais esse canal e que esse conteúdo chegue a mais empreendedores. E vamos aqui direto para a planilha. Vamos lá, pessoal. Como de costume, pessoal, vocês podem ver que eu sempre deixo um modelo já elaborado, mas eu gosto sempre de ir construindo com vocês, certo? Então eu já tenho um modelo aqui, eu vou me basear, a gente vai se basear aqui nesse modelo que eu construí, mas, como eu sempre digo, eu gosto de fazer também do zero com vocês, tá? Pessoal, o que é o ROI? O que é o ROI, certo? ROI é o retorno sobre investimento. Em inglês é Return on Investment. Será que meu inglês está afiado? Deixa aqui nos comentários para saber. Então é o retorno sobre investimento, certo? Retorno sobre investimento. Quanto você investiu e quanto aquilo ali está dando de retorno. Aí eu vou investir em um negócio, vou investir em um projeto, em um comércio, seja o que for, uma indústria, seja o que for. Vou fazer um investimento e eu quero saber quanto é que ele está me dando de retorno. Por que isso é importante? Eu quero sempre maximizar o meu retorno, né? Se eu tenho três opções distintas de negócios para investir, qual é aquele que eu vou investir? Teoricamente, lógico, né? Existem outros aspectos. O ROI, como eu sempre digo, é um dos indicadores, não é o único. Quando você vai analisar a viabilidade de um negócio, existem diversos fatores. Pode ser que um determinado negócio seja muito bom, mas talvez você não tenha muita aptidão para aquilo ali. Eu já vi grandes empreendedores recusarem negócios porque não fazia parte da sua experiência, do seu escopo de trabalho, que ele gosta de trabalhar. Mas o ROI, ele é um indicador super importante que você pode utilizar para analisar a viabilidade do investimento. Eu tenho 3 opções, 4, 5, seja o que for. Qual é aquele que está projetando dar um maior retorno para mim? Então você analisa isso daí. Como é que a gente calcula, pessoal? É muito simples, certo? Você vê aqui, você vai fazer um levantamento do capital investido. Capital investido, pessoal, tanto pode ser próprio como de terceiros. Como assim, Jorge? Capital próprio de terceiros? Isso mesmo, capital próprio e capital de terceiros. Quando você abre uma empresa, vou até botar mais para cá para você saber que todos dois fazem parte aqui do capital investido, certo? Quando você abre uma empresa, abre um negócio, você normalmente tira recurso próprio para você investir. Você tem uma parte de recursos próprios, certo? Que normalmente acontece, né, pessoal? Você tem vou investir aqui 500 mil nesse projeto aqui. Então, 300 mil eu vou tirar do meu próprio bolso. E 200 mil eu vou captar com terceiros, com banco, amigos e familiares, seja o que for, mas não é capital próprio dos sócios. Você pegou um empréstimo de quem for, certo? Então, eu tenho 300 mil aqui de capital próprio, vou só botar aqui, certo? Só para a gente visualizar, só para a gente evoluir aqui no nosso estudo, tá? E 200 mil de capital de terceiros. Deixa eu botar tudo aqui no cifrão, né? Só botei isso, pronto. Então, quanto é seu capital investido no total? 500 mil, certo? Nenhum segredo aqui, né? 500 mil. Nenhum segredo. Então, você junta o capital que você tem, junto com o capital de terceiros, e quanto é que eu estou aplicando no total no negócio? Eu estou aplicando aqui 500 mil, certo? E aí você vai fazer seu negócio girar, e aí você vai ter sua receita, né? Receita bruta, receita líquida. Vou botar aqui receita líquida, que é aquela que a gente controla. E no final, o que vai acontecer? Você vai, vou tirar aqui os custos, você vai tirar todas as despesas. Estou simplificando bastante, pessoal, certo? Bastante, porque eu quero falar sobre o ROI. Não vou montar aqui uma estrutura de uma DRE, porque o objetivo aqui é você entender esse indicador, o ROI. Simples assim, direto. Então, no final, você vai ter aqui o seu, igualzinho, vai ter o seu lucro, certo? Então, você faturou aqui 1,5 milhão. 1,5 milhão. E aí você teve custos aqui de 500 mil. E deixa eu colocar em outro formato, pessoal, que eu gosto mais.
Pronto, eu prefiro esse daqui porque fica vermelho e dá para você visualizar melhor. E 800 mil aqui de despesas. Então eu vou pegar 500 mil menos esses dois e deu 200, tá? Nenhum segredo aqui. Peraí, quanto foi o meu ROI? Aqui, muito simples. Eu vou pegar os 200 mil e dividir pelos 500, que foi o quanto eu investi. Se eu investir 500 e estou lucrando 200, então meu ROI aqui vai ser de 40%. Muito simples. Esse é o ROI que a maioria das pessoas conhece. Então você pega o seu resultado, o seu lucro e divide por quanto você investiu. Só que aqui é onde mora a pegadinha, aqui é onde está a pegadinha, né? Esse lucro aqui, pessoal, esse lucro, eu já falei isso algumas vezes para vocês, esse lucro aqui, ó, ele é um lucro, não é um lucro financeiro, é um lucro contábil. Jorge, o que é isso? Quando a gente está calculando o nosso lucro através da DRE, a gente sempre calcula com base no regime de competência, não no regime de caixa. Ou seja, quando eu faço uma venda, mesmo que eu ainda não tenha recebido aquele valor, eu já contabilizo ela na minha DRE, porque é com base no regime de competência. Então, eu posso ter vendido aqui, ó, 1,5 milhão, como está aqui, vendi 1,5 milhão. Mas eu posso ter recebido só metade disso. Pode. Eu não recebi o restante. Então, perceba que esse lucro aqui, ele está um pouco enviesado. Não que ele esteja errado. Não está errado. Certo? Não está errado. Entretanto, você precisa analisar o ROI também sobre outra vertente. Não se limitar a isso daqui, certo? E aqui onde eu quero ir para a planilha aqui. Vou fazer uma cópia dessa daqui, porque eu não quero perder os dados dessa que eu já fiz, mas eu vou apagar tudo isso daqui. Eu vou jogar essa planilhinha aqui pro cantinho. Vou jogar ela aqui pro canto, só para não atrapalhar aqui, tá? Vamos apagar isso aqui também, tá? Deixa eu apagar isso aqui também, porque é o que a gente está falando. Então vamos lá, olha só o que eu fiz aqui, certo? Exatamente o que eu já tinha mostrado, que eu falei agora, né? Capital investido, tá aqui, ó, que é o capital próprio, mas de terceiros. E aqui eu coloquei a receita, menos as despesas. Aqui eu só coloquei despesas, certo? Eu só quis explicar aqui porque tem uma diferença entre custos e despesas, né? Se você ainda não sabe qual a diferença entre custo e despesa, você precisa urgentemente se inscrever nesse canal, certo? Vai lá, clica lá no botãozinho. Então, vamos lá. Receita líquida, menos as despesas, menos todas as despesas, custos e despesas, você tem o seu lucro líquido, tá? Eu vou colocar aqui alguns valores. Sim, eu estou fazendo aqui, ó, 3 negócios. A gente vai analisar a viabilidade de 3 negócios distintos. Você está em dúvida, eu invisto nisso aqui, no negócio 1, no negócio 2 ou no negócio 3. Então a gente vai fazer alguns cálculos aqui para você fazer um comparativo, tá? Vamos dizer aqui que eu vou pegar os mesmos dados da planilha que eu tinha já preparado para vocês, tá? 150 mil e 100 mil. Valores mais baixos só para a gente calcular aqui, para ficar mais fácil o nosso cálculo. 250 mil. O negócio 2, você precisa investir 250 mil mais 200, certo? Para colocar o negócio 2 de pé, precisa de 250 mais 200, ou seja, totalizando 450. E o negócio 3 precisa de 450 mil de investimento próprio, mais 300 de terceiros. Somando tudo isso aqui, vai dar 750. Você diz, Jorge, mas está muito diferente um do outro. Aqui, a pessoa, nesse investimento 3 aqui, a pessoa vai precisar de 450 mil de capital próprio. Será que ela tem isso? Pessoal, eu só estou analisando a questão numérica, certo? A gente poderia igualar tudo isso aqui, não importa. Poderia ser os mesmos valores para todos, os 3. O investimento é igual nos 3. 500 mil, 500 e 500, não importa. O que a gente vai analisar, o que realmente é importante, é o quanto cada negócio dá de retorno em relação ao que foi investido. Então, não se pegue muito com os valores aqui, porque é apenas um exemplo. Vamos dizer que esse aqui faturou 200 mil, vou pegar os mesmos dados. Esse aqui faturou 650 e esse aqui eu vou botar 1,5 milhão. Olha só, nossa, muito bom, hein? Esse negócio 3 aqui com certeza já é o melhor de todos. Depende, né, pessoal? Vamos ver, vamos analisar. Aqui, eu vou botar aqui custos e despesas, tá, pessoal? Custos e despesas. Só para não ficar diferente do que eu falei. Vou colocar aqui 80 mil. Aqui eu vou colocar 480. E aqui eu vou colocar 1,3 milhão.
300, certo? Quanto é que foi de lucro líquido? Esse, menos esse daqui, 120 mil. Beleza. Jorge, eu já tô vendo que tem umas siglas aqui diferentes aqui. Exatamente. A gente vai trabalhar justamente com esses outros dois. Eu vou explicar o que cada um deles significa, tá? Se concentra aqui primeiro no ROI. Então, de acordo com o que a gente aprendeu, qual é o ROI do negócio 1? Eu vou pegar o meu lucro líquido e vou dividir pelo capital total investido, 48%. E vou fazer a mesma coisa com os outros, 170 dividido por 450 e 200 dividido por 750. Jorge, de cara, já dá para ver que o melhor negócio de todos é o negócio 1. Porque a cada 250 mil que eu invisto, eu tenho 120 de retorno. Então, está me dando um ROI de 48%. Legal. Esse é o ROI tradicional. Mas é como eu falei anteriormente para vocês. Você recebeu tudo isso daqui? Como é que está o seu fluxo de caixa? Eu sempre toco no assunto fluxo de caixa. Fluxo de caixa, Jorge, você fala direto sobre isso, sobre fluxo de caixa. Já está enjoando. Pessoal, eu não vou me cansar nunca de falar sobre fluxo de caixa, porque eu sei, muitas empresas estão passando muitas dificuldades financeiras por conta da gestão errada do seu fluxo de caixa. A gente está vendo aí uma quebradeira geral. Empresa entrando em recuperação judicial, extrajudicial, grandes empresas, grandes grupos empresariais passando dificuldade financeira. A gestão do caixa ela é fundamental. Você consegue até sobreviver um tempo sem lucro. Peraí, eu vou conseguir aqui bancar minhas atividades aqui sem lucro, mas eu vou precisar de caixa. Você precisa ter uma estrutura de caixa que suporte aquele período difícil. Então, se você não tiver uma boa gestão do seu fluxo de caixa, você não tem negócio. Você pode vender muito, pode ter aqui, ó. Eu vou até mudar aqui, 5 milhões. Vendeu 5 milhões aqui. Recebeu quanto? Quanto é que está no seu caixa? Você pode vender muito, mas aquele dinheiro só vai realmente ter um efeito prático na sua empresa quando ele entrar no seu caixa. E no vídeo passado eu falei para vocês sobre as 3 atividades do fluxo de caixa. Quem não assistiu, precisa assistir esse vídeo, porque você só consegue entender o que eu vou falar agora se você assistiu o vídeo passado, que eu falei sobre as 3 atividades do fluxo de caixa: atividade operacional, atividade de investimento e de financiamento. São as 3 atividades que compõem um fluxo de caixa. Tudo se resume a isso. Ou faz parte da operação, ou faz parte da atividade de investimento ou de financiamento. Em uma das 3, a conta vai se encaixar. E eu falei para vocês que a principal, vou até apagar aqui, a principal atividade da empresa, de toda empresa, é a atividade o quê? Operacional. O meu fluxo de caixa operacional é a parte principal do meu negócio. É a minha operação, é o meu núcleo, é como a empresa sobrevive, é como a empresa gira, faz girar. A atividade de financiamento, ela ajuda, mas ela não pode ser de longe, a principal fonte de recurso da empresa. Não pode. Se você está tirando da sua fonte de investimento ou de financiamento a sua principal fonte de caixa, tem algo errado com o seu negócio. Então, eu vou analisar aqui, como é que está o meu fluxo de caixa operacional? Beleza, meu lucro líquido foi 120, mas de fato, quanto entrou no meu caixa? Vamos dizer que entrou aqui 20 mil. Aqui vamos colocar aqui, eu vou pegar os mesmos dados aqui, eu vou até pegar uma colinha aqui, ó, deixa eu ver quanto é que eu botei aqui, 80 e 50, pronto. Pegando a colinha aqui, tá pessoal? 80 mil e 50 mil, certo? Porque eu queria pegar os mesmos dados que eu já vinha trabalhando aqui para falar para vocês. Então, peraí, dos 120 mil que eu faturei, que eu tive de lucro líquido, faturei 200, mas dos 120 mil que eu tive de lucro, eu recebi apenas 20 mil. Opa, aí já mora um perigozinho. Dos 170 que eu lucrei aqui no negócio 2, eu recebi de fato 80 no meu fluxo de caixa operacional. E aqui dos 200 que eu lucrei, recebi 50. Agora a gente vai calcular isso daqui, ó, CF-ROI. O CF-ROI é o retorno sobre o investimento em fluxo de caixa. Eu vou analisar o meu retorno, mas em relação ao caixa que foi gerado na minha atividade operacional. Então não vou analisar mais o meu lucro líquido. Eu quero saber de fato o quanto entrou no meu caixa. Então é o Cash Flow Return on Investment. Eita, o inglês tá... Será que tá bom, hein? Mais ou menos, né?
Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, igual. Eu não vou pegar mais o meu lucro líquido. Eu vou pegar o meu fluxo de caixa operacional. Cliquei aqui, dividir pelo meu capital investido. Deu quanto? 8%. Esse aqui, vamos lá, mesma coisa. 450. Aqui também, fluxo de caixa dividido por 750. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Presta bem atenção. O meu negócio 1, se eu analisasse apenas o ROI tradicional, ele estava apontando como o melhor negócio. 48% de retorno sobre investimento. 48%. Os outros 38% e outro aqui 27%. Você de cara já diria, o melhor negócio que tem. Mas quando você analisa aqui, ó, o CF-ROI, a coisa muda. Espera aí. Beleza. A empresa tem o maior ROI, mas em termos de caixa, de dinheiro realmente que está entrando, de fazer o negócio realmente girar, de fato, a empresa só consegue ter um retorno de 8% contra 18%. O que eu estou dizendo aqui? Que o negócio 1, teoricamente, é o mais lucrativo, mas também o que apresenta o maior problema, vamos dizer assim, em relação à geração de caixa. É um negócio que me dá um bom retorno, mas ele gera pouco caixa. Aqui mora o risco. Se eu tenho um negócio que me gera pouco caixa em relação ao que eu lucro, muito provavelmente você vai precisar em algum momento, não estou dizendo que necessariamente vai ser, mas se o negócio está apontando para uma baixa geração de caixa, conforme o negócio for crescendo, você vai precisar cada vez de mais capital. E se você não tiver capital próprio, pessoal, se você não tiver isso daqui, ó, de quem você vai recorrer? Capital de terceiros. Então, se o negócio tem uma baixa geração de caixa, muito provavelmente, em algum momento você vai precisar ficar aportando mais capital, seja próprio, seja de terceiros. E quando você precisa ficar aportando capital, principalmente de terceiros, aquilo ali aumenta cada vez mais o seu custo, porque captar recurso tem custo. E isso vai comprimindo, vai diminuindo cada vez mais a sua margem de lucro. Então, atenção com isso daqui. Meu negócio tem um bom ROI, beleza. Mas em relação à geração de caixa, aí não está tão bom assim. O negócio 2 está apontando que é o melhor em termos de geração de caixa. Jorge, mas tem outro indicador que eu vi aqui que você colocou. FCF Yield? O que é isso? Pessoal, existem alguns negócios que eles demandam muito investimento, muito CAPEX, que a gente fala, né? Demanda você realizar muito investimento constante. Empresas de energia, por exemplo, concessionárias de serviços públicos, elas têm um alto nível de investimento. Então, quando muitas vezes eles ganham um processo de concessão, eles já dizem, né, durante todo o processo, quanto é que elas vão investir. Muitas vezes são cifras bilionárias. Então, perceba que para alguns negócios, algumas indústrias também são assim, para alguns negócios, eu tenho que analisar o que a gente chama de fluxo de caixa livre. Porque, veja bem, gerou um fluxo de caixa aqui de 20 mil, de 80 mil, seja quanto for. Mas desses 80 aqui, eu ainda preciso tirar 30 mil para investir no meu negócio, porque senão ele não consegue nem se manter, ele vai cada vez descendo mais. Indústria, por exemplo, pessoal, indústria, ela precisa de constantes investimentos. Você não pode simplesmente comprar um monte de máquina que se deprecia muito ao longo do tempo e não cuidar da manutenção de investimento, de trazer novos maquinários, senão sua empresa, sua indústria vai ficar cada vez mais obsoleta. Então, você tem que fazer um fluxo de caixa, você tem que realmente calcular um fluxo de caixa que a gente chama de fluxo de caixa livre, que é justamente tirando essas despesas de capital. Peraí, meu negócio gerou 1 milhão aqui de fluxo de caixa, beleza, mas eu tenho que pegar aqui 700 mil, pelo menos, para investir no meu negócio, porque senão a minha empresa vai ficando obsoleta. Então, a gente tem que calcular aqui, ó, quanto você gasta com despesa de capital, como se chama. São os seus investimentos. Despesa de capital que a gente fala aqui são investimentos. Quanto você precisa realizar de investimentos. A gente não gosta de colocar investimento porque parece que você está fazendo uma aplicação financeira, certo? Mas não é isso. Não é aplicação financeira que você está fazendo. É investimento no seu negócio. Despesa de capital. Quanto você está aportando de capital para que você invista no seu negócio, para que o seu negócio cresça cada vez mais, ou pelo menos se mantenha. Aí vamos dizer aqui que no negócio 1, sua empresa precisa investir pelo menos 10 mil em despesas de capital durante esse período, né? Jorge, faltou falar o período aqui.
Aqui a gente está analisando com base em um ano, certo? Mas você pode analisar com base em um período maior, né? Lembrando sempre, quando for um período maior, é sempre bom você trazer a valor presente. Isso eu já falei em um determinado vídeo. E vamos dizer aqui que você coloque aqui 30 mil e 15 mil. Então, peraí, eu preciso sempre estar aportando capital, investindo na empresa, no negócio 1, 10 mil, no negócio 2, 30 mil e no negócio 3, 15 mil. Agora a gente vai calcular o Free Cash Flow Yield, que é justamente o retorno sobre o fluxo de caixa livre. E eu vou pegar agora, olha só, olha como é o cálculo. Eu vou colocar um igual, vou abrir um parênteses aqui, ó. Eu vou pegar o meu fluxo de caixa operacional, tá vendo o meu fluxo de caixa operacional? Agora eu vou tirar, vou diminuir a minha despesa de capital. Para depois, sim, agora eu vou dividir pelo meu capital investido. Entendeu, pessoal? De novo, vamos fazer com esse daqui. Igual, abro parênteses, o meu fluxo de caixa operacional. Peraí, minha empresa gerou 80 mil de fluxo de caixa. Entrou no meu caixa 80 mil aqui, de forma operacional, né? No meu fluxo de caixa operacional. Só que eu preciso ainda investir 30 mil. Não é 80 mil que eu tenho livre aqui para fazer o que quiser. Eu preciso de pelo menos 30 mil para investir no meu negócio, porque senão meu negócio vai cair. Então, tudo isso, aí eu divido aqui pelo meu capital investido. E mesma coisa com o outro. Aqui eu vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, tá? Aqui então deu 4%, 11 e 5. Perceba que o negócio 1, olha só pessoal, inicialmente ele se apresentava como o melhor negócio. Tinha um ROI de 48%. Sendo que aqui a gente já consegue ver que é uma empresa que gera pouco caixa. E além de gerar pouco caixa, em relação ao meu fluxo de caixa livre, também o percentual é muito baixo. Ou seja, quando eu tiro todas as despesas de capital, tudo que eu preciso investir, me sobra apenas 4%. Já no negócio 2, me gera 11% e aqui 5%. Então, o negócio 2, apesar de ter um ROI menor do que o negócio 1, mas ele gera mais fluxo de caixa, tanto em relação à parte operacional aqui, ó, meu fluxo de caixa operacional, como ao meu fluxo de caixa livre, aqui 18% e aqui 11%. No final, pessoal, eu só juntei isso daqui, ó, eu peguei tudo isso e construí uma planilha, que eu vou arrastar aqui para que vocês vejam ela aqui mais. Eu vou puxar aqui, tá? Opa, puxei errado. Aqui, para que vocês vejam, tá? Deixa eu ver se tá dando, não tá dando para vocês verem a planilha completa, né? Peraí, opa, aqui, deixa eu ver, pronto, certo? Aqui eu só construí um fluxo de caixa, um fluxo de caixa não, um gráfico, que eu mostrei aqui, ó, o negócio 1, o negócio 2 e o negócio 3. O negócio 1 tem um maior ROI dos três, sendo que quando você analisa aqui, ó, o fluxo de caixa, o retorno sobre o investimento sobre o fluxo de caixa, aqui tá me dando 8%, aqui 18% e aqui 7%. Então, o negócio 2, ele gera mais caixa em relação ao negócio 1 e ao negócio 3. E quando a gente analisa o fluxo de caixa livre, ou seja, já tirando as despesas de capital, ele também se mostra o melhor. Então, na sua opinião, Jorge, qual você investiria? Como eu já disse para vocês, a gente nunca pode tomar a decisão de investimento com base em apenas um indicador. Aqui já tem 3, mas mesmo assim, a gente precisa de outros dados. Mas isso aqui, sem dúvida, é muito importante, porque aqui de cara já me mostra o seguinte: o negócio 1, ele tem um maior retorno. Entretanto, ele vai provavelmente demandar mais desafios. Desafios, que tipo de desafios? Em relação à gestão do meu caixa. E como eu sei que caixa, ele é fundamental, algo assim, urgente em qualquer empresa, uma boa gestão de caixa, talvez eu ficasse analisando apenas esses indicadores com o negócio 2, porque ele apresenta um bom ROI, não tão bom quanto o primeiro, entretanto, ele consegue me gerar mais caixa. Então, é um negócio, vamos dizer assim, que me traz uma segurança um pouco maior. Uma dica para que você possa analisar melhor é justamente essa distância. Quando você tem uma distância muito grande entre esses dois pontos, revela um risco muito grande, porque o negócio gera muito lucro e pouco caixa, comparando com o lucro que ele gera. Eu prefiro negócios em que as colunas elas estejam mais próximas, ó, e não que tenha essa distância muito grande. Isso aqui tem uma disparidade muito grande. Aqui não, está cada vez mais próximo. Ele tem um ROI, ele tem minha geração de caixa e tem meu fluxo de caixa livre ali, né? Então eles estão ali bem próximos. Então é um negócio que tem uma certa regularidade, tem vamos dizer assim, um pouco mais de segurança.
E o negócio 3, eu só coloquei aqui só a termo de comparação, né? É um negócio que exige mais investimento, né? Vai exigir muito mais investimento e não tem esse retorno tão esperado assim. Eu coloquei só isso aqui porque muitas vezes as pessoas acham que colocar mais dinheiro em uma ideia, um negócio, vai dar mais retorno e nem sempre, né? Nem sempre é a quantidade de dinheiro que vai influenciar no negócio em si. E aqui eu tinha colocado, embaixo aqui, o CF-ROI comparando com o custo de capital, o AC. Isso eu posso falar em um próximo vídeo, tá? O que é isso de forma mais detalhada. Mas entenda que basicamente como o custo de capital. Eu vou tomar recursos, né, emprestados, recursos de terceiros e tudo mais, e aquele capital ele tem um custo. E você pode colocar uma média aqui de mercado a 10%. Se eu analiso aqui com o meu fluxo de caixa, com o meu CF-ROI, já de cara aqui, ó, eu já descarto todos esses dois aqui, ó. Porque veja, a minha geração de caixa em relação ao meu investimento está abaixo do custo do capital. Então, se eu precisar tomar um capital de terceiro, por exemplo, eu vou pagar 10%, mas o meu negócio só está gerando de caixa mesmo 8%. Então, é um risco muito grande. O negócio gera pouquíssimo caixa, negócio que gera pouco caixa faz a empresa pegar cada vez mais capital de terceiros, sendo que o capital de terceiros é mais caro do que o retorno que o meu negócio dá. E em virtude da falta desse tipo de gestão, pessoal, é que muita empresa está quebrando. Tomar um empréstimo e não analisar se o seu negócio comporta a tomada daquele empréstimo, se o meu negócio gera recurso suficiente, retorno suficiente para bancar aquele empréstimo, porque você está tomando aquele empréstimo. Não, mas a minha empresa precisa. Pessoal, se você toma um empréstimo, olha só, é questão lógica. Se você toma um empréstimo a 10%, seu negócio gera 8%, o que você está fazendo? Você está aumentando o seu prejuízo. Eu não estou dizendo para você fechar seu negócio. Eu estou dizendo que você precisa mudar alguma coisa no seu negócio, seja o que for. Mas isso daqui tem que mudar. Você não pode manter uma taxa aqui de retorno de 8% e tomar um empréstimo de 10%. Você tem que fazer algo para que mude isso aqui. Peraí, eu só consigo realmente tomar um empréstimo pagando 10% se o meu negócio conseguir gerar um retorno maior do que isso. Tem que gerar 15%, 20%, 15%, 20%, seja o que for. Mas você não pode manter uma situação assim, tomar um empréstimo porque a empresa precisa, sendo que você está aumentando cada vez mais o prejuízo. E é por conta disso, pessoal, que infelizmente muitas empresas hoje estão com muita dificuldade. Não fazem a gestão financeira correta do seu negócio. E aqui eu estou explicando na prática para vocês como é que vocês fazem isso. Esse é até um conteúdo avançado, de médio para avançado, pessoal, que a gente costuma ministrar em alguns cursos, né, que se costuma ministrar em alguns cursos, para que o empresário ele tenha realmente controle sobre a parte financeira, sobre as finanças do seu negócio. Sem esse tipo de conhecimento, pessoal, você está na adivinhação. Você não sabe se o seu negócio comporta tomar aquele recurso ou não, você não sabe qual o retorno que o seu negócio de fato dá, você simplesmente está levando. E hoje a gente, infelizmente, está vendo muita empresa quebrar. Muitas empresas grandes entrarem em recuperação judicial, extrajudicial, estarem passando por esse tipo de problema. Então, não é exclusivo dos pequenos negócios, os grandes negócios também passam muita dificuldade. Mas é que eu digo, a gestão financeira, boa gestão financeira, ela não tem classe social. Seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande, você pode sim fazer um bom controle financeiro da sua empresa. Você pode ter uma gestão correta do seu negócio. Pode não, você precisa ter. Se você quer crescer, quer que sua empresa não só cresça também, mas eu quero manter um patamar aqui de uma empresa saudável. Eu quero que a minha empresa esteja bem, crescendo ao longo do tempo, aos pouquinhos, né, paulatinamente, mas que eu tenha um bom negócio, um negócio sólido. Para isso, você precisa obrigatoriamente ter uma boa gestão financeira. E esse conteúdo eu estou aqui, pessoal, dando gratuitamente para vocês, um conteúdo riquíssimo que eu espero muito que você aproveite da melhor forma possível no seu negócio. Não sei se você já tem uma empresa ou se você pretende seu negócio, independentemente do que for, você está no canto certo, você precisa realmente desse tipo de conhecimento. Então, toda vez que você compartilha esse conteúdo, se inscreve aqui, você está ajudando a que esse conteúdo chegue a mais empreendedores. Eu quero ver uma nação realmente empreendedora, eu quero ver o Brasil bem financeiramente, bem economicamente, muitas empresas gerando muitos empregos, trabalhando de forma honesta, de forma correta, seja com quem for, com os funcionários, com o governo, seja com quem for. Mas eu acredito muito que quando você faz a coisa correta, tudo certinho, tudo direito, com honestidade e, lógico, aprendendo a parte técnica e aplicando aquilo ali, que não adianta aprender isso aqui e não aplicar. Você tem uma grande chance de sucesso
e outras pessoas vão participar também daquele sucesso do seu negócio. Não só você vai colher os frutos, mas diversas outras pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Então, se inscreva aqui, nos acompanhe, ajude esse conteúdo a chegar a mais empreendedores. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe você, sua casa e os seus negócios. Até mais.